Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje, dando continuidade ao Renascimento, nós vamos falar um pouquinho de como essa transformação política, econômica, social, cultural também chegou na parte científica. Vamos lá? E é sempre bom lembrar que os renascentistas eles buscavam inspiração lá na Antiguidade Clássica. E assim como os filósofos gregos, eles acreditavam que o conhecimento ele não deveria ser separado, dividido, como a gente faz muito hoje, né? Em arte, história, filosofia, química, biologia. Para eles, o conhecimento ele deveria ser buscado sempre e em todas as áreas. Então, talvez o exemplo que traga muito isso para a gente hoje, para a gente entender esse conceito, é Leonardo da Vinci, que ele é muito conhecido por suas pinturas, como a Mona Lisa. Mas além disso, ele foi escultor, ele foi poeta, ele foi engenheiro, ele estudou anatomia. Então ele buscou o conhecimento ou se aprimorar em diversas áreas, não em apenas uma. Então é muito interessante a gente pegar o Leonardo da Vinci, porque ao estudar anatomia, ao fazer a dissecação de alguns corpos, isso ajudou ele na sua pintura. Então esses desenhos, essa pesquisa que ele fazia ao estudar o corpo humano, vai possibilitar que ele desenvolva melhor as suas obras de arte. Ele também é considerado o precursor do submarino e também do helicóptero que a gente tem hoje em dia. Além disso, ele pensou e produziu várias armas para o exército italiano. Então ele aplicou a sua genialidade nos mais diversos campos. E é isso que os renascentistas acreditavam, que o conhecimento ele deveria ser aplicado em todos os âmbitos, em todas as áreas, e não ser separadinho como a gente faz hoje. No caso do Renascimento científico, que a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente vai ver como essa pesquisa vai afetar a parte da astronomia e a parte da medicina. E vamos começar então com Nicolau Copérnico, um cientista polonês que viveu entre 1473 e 1543, e ele propôs uma nova teoria chamada heliocentrismo. O que ele vai dizer com essa nova ideia? Que, na verdade, a Terra não seria o centro do universo, mas sim o Sol. Por isso que a gente usa o termo heliocentrismo, porque ele faz uma referência a Hélio, deus grego do Sol. Então, para ele, para Copérnico, todos os astros, tudo girava em torno do Sol, que era uma ideia completamente inovadora, porque até então o que vigorava era a ideia desenvolvida por Ptolomeu, que viveu por volta do ano 90 e 168. E para esse cientista Ptolomeu, a Terra seria o centro do universo e tudo giraria em torno de nós. Então, o Sol, a Lua, os outros planetas girariam em torno da Terra. E essa ideia ela era muito próxima ou atendia às necessidades da Igreja Católica. Porque pensa comigo, se a Igreja ela defende que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, então fazia mais sentido que ele tivesse colocado a Terra como centro do universo e não o Sol. Então, quando Copérnico ele cria essa teoria, ele desafia alguns dogmas da Igreja Católica. E, obviamente, que essas ideias vão gerar perseguição contra esses cientistas. E anos depois, essa perseguição ela continua. Por exemplo, um grande nome, um grande cientista italiano, Galileu Galilei, que viveu entre 1564 e 1642, ele vai continuar sofrendo perseguições da Igreja Católica. Por quê? Ao realizar seus estudos, cálculos, ele vai trazer uma maior precisão à teoria heliocêntrica de Copérnico. Ou seja, ele vai começar a embasar cientificamente aquelas ideias que vieram antes dele e que iam de encontro contra o dogma da Igreja Católica, que colocava a Terra como centro do universo. E ele também vai desafiar a Igreja Católica ao propor interpretações suas às Escrituras Sagradas, aos textos sagrados, à Bíblia, porque ele queria provar que esses textos não seriam, de fato, contrários às novas teorias astronômicas. Obviamente que ele foi perseguido, preso e condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição. E aí, nessa época, ele tinha duas opções.
ou negar tudo que ele estava propondo, suas ideias, seus ideais, ou renegar tudo aquilo que ele tinha produzido até então intelectualmente. Obviamente que ele opta por renegar aquilo que ele vinha defendendo, mas de forma escondida ele continua os seus estudos e propagando essas ideias. E para vocês terem uma ideia, só em 1992, com o falecido João Paulo II, que a igreja vai reconhecer esse erro cometido com Galileu há quase 500 anos atrás. Outro cientista muito importante foi Johann Kepler, que viveu entre 1571 e 1630, nascido na Alemanha. Ele vai propor que os astros eles fariam um movimento elíptico em torno do Sol. Então, eles fariam um movimento meio ovalado em torno do Sol e não um movimento circular bonitinho. Então, ele vai propor que a rotação dos astros era um pouquinho diferente do que se imaginava até então. E essa ideia ela vai ser muito importante para anos depois um outro cientista consiga desenvolver sua teoria, que vai ser Isaac Newton, que vai nos trazer as ideias que a gente usa até hoje sobre gravitação universal. Então esses cientistas, tanto Galileu, Copérnico como Kepler, eles não apenas estão propondo novas ideias, como eles estão indo contra a Igreja Católica. Então, pensar e colocar suas ideias era sempre um risco para eles. Assim como a astronomia estava passando por diversas novas ideias, novas teorias, a medicina também vai passar por um grande avanço. Por exemplo, o médico Miguel Servet, que viveu por volta de 1511 e 1553, ele vai estudar a circulação sanguínea. E ao se estudar a circulação do sangue pelo corpo, de como o nosso corpo funciona por dentro, obviamente que isso vai trazer um grande avanço para a medicina. Como também o médico André Vesali, que viveu entre 1514 e 1564, que ele é considerado o pai da anatomia moderna, porque ele vai tornar a anatomia uma ciência. Porque ao fazer seus estudos, ele vai elaborar ilustrações sobre o sistema muscular humano, no seu livro da Organização do Corpo Humano. E ao fazer esse estudo sobre o corpo, sobre o sistema muscular, ele vai propiciar um desenvolvimento da medicina. Então, entendam que seja entendendo um pouquinho melhor como funciona a circulação sanguínea, entendendo como os músculos funcionam, ao ter esse olhar para o corpo humano, ver como ele funciona, assim a medicina pode trabalhar melhor em cima das deficiências, das doenças. E isso era proibido até então. Para a Igreja Católica, que controlava o conhecimento e as regras sociais, você violar o corpo era pecado. Então eles condenavam muito esse estudo sobre os corpos. A partir do momento que esses médicos estão propondo esses estudos, estão colocando esses seus conhecimentos à disposição da sociedade, obviamente que a medicina avança com isso. Então, galerinha, o Renascimento tinha como valores o antropocentrismo, o individualismo, o racionalismo, o otimismo, sempre buscando o pensamento científico. E essas ideias e valores vão mudar o mundo europeu naquele momento. E essa transformação, ela foi tão grande que nós temos reflexos até os dias de hoje. Porque eles vão transformar a forma, não apenas como era vista a arte e literatura, pintura, escultura, mas também como era visto a ciência. Então, por isso que é tão importante o Renascimento, porque ele possibilitou romper com valores até então medievais, muito baseados na religião, e que a ciência florescesse. Então, galerinha, essa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando desses breves resumos que eu venho trazendo para vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam se você ainda não é inscrito. Se já é inscrito, aperte o sininho para sempre estar recebendo as notificações dos vídeos novos. E quem tiver afim, pode colocar aí nos comentários alguma coisa que vocês queiram saber. Até a próxima aula, se cuidem!